Fala pessoal, tudo bem? Matheus aqui falando com vocês. Hoje para bater um papo sobre crononutrição. Discutir alguns tópicos como o que é crononutrição, comer mais à noite engorda, comer mais carboidrato à noite realmente faz mal para a saúde. Então, primeiro a gente tem que entender uma coisa: quase nada dentro da nutrição é dicotômico, ou seja, poucas coisas a resposta vai ser sim ou não. A maioria das coisas a gente precisa fazer uma análise mais criteriosa, a resposta vai ser depende. Então vamos lá, começando primeiro pela crononutrição. O que é a crononutrição? Nada mais é do que a interação dos alimentos, do que a gente consome, com o nosso relógio biológico, com o nosso ciclo circadiano. O nosso ciclo circadiano é o nosso relógio biológico que fica lá no núcleo supraquiasmático do nosso hipotálamo e ele responde a uma ciclicidade, ou seja, é o relógio circadiano que dita como será a nossa secreção hormonal ao longo do dia. Então, por exemplo, durante o período diurno, que é o período que a gente tem luz, as nossas células pancreáticas secretam com muita mais facilidade, por exemplo, insulina. E no período da noite, elas secretam glucagon. Então, se você dá um carboidrato à noite, o que acontece? Aquela célula que está preparada para secretar glucagon, você está forçando ela a secretar insulina. Então, além desse relógio central, a gente também tem os nossos relógios periféricos, que ficam localizados dentro de cada órgão. Então, o principal sincronizador, o principal regulador do relógio central é a luz. Então, na presença da luz, o corpo entende que a gente deve ficar acordado, que a gente deve se alimentar, que a gente deve se movimentar, e na ausência dessa luz a gente produz hormônios como, por exemplo, a melatonina, que é o hormônio que está associado ali ao sono, e também nos indica que está na hora da gente descansar, na hora da gente repousar. Então, o que acontece? Quando a gente faz grandes refeições, grandes aportes calóricos no período noturno, a gente está indo contra a nossa fisiologia. E isso gera o que a gente chama de cronodisrupção, que é quando a gente tem desalinhamento do relógio central com o relógio periférico. E para ilustrar como a alimentação pode ter um impacto no processo de emagrecimento, por exemplo, eu trouxe para vocês um artigo publicado em 2013 na Obesity Reviews, que ele avaliou o seguinte: ele pegou 2 grupos de mulheres com sobrepeso e obesidade e deu o mesmo protocolo dietético a nível de caloria. Então ambas as dietas tinham cerca de 1.400 calorias, só mudava uma coisa: um grupo comia 700 calorias no café da manhã, 500 no almoço e 200 na janta. O outro grupo fazia o inverso: ele comia 200 calorias no café da manhã, 500 calorias no almoço e 700 calorias na janta. Ou seja, a maior parte das calorias eram consumidas na parte da noite. E com essa intervenção, o que foi observado? O simples fato de trocar a refeição de maior densidade energética alterou vários resultados, tanto a nível de perda de peso e também marcadores bioquímicos. Então, por exemplo, o grupo que comeu a maior parte das calorias na parte da manhã perdeu cerca de 5 quilos a mais do que o outro grupo. Também apresentou melhoras mais relevantes a nível de triglicerídeos, a nível de colesterol total, de glicose, de insulina e também de HOME-R. Então, o que esse estudo mostra pra gente? Ele mostra pra gente que comer à noite engorda? Não. Esse estudo, assim como outros estudos, mostram consistentemente que a gente lida melhor com maior densidade energética no período da manhã. Então, o que a gente deve fazer é concentrar a maior parte das nossas calorias no período da manhã, no período diurno, porque o nosso corpo está fisiologicamente preparado para receber mais calorias. Mas lembra que eu falei lá no início que não existe nem sim nem não na nutrição, tudo depende? Porque, por exemplo, se a gente pega um sujeito que treina ali na parte da noite, ele vai precisar ali de energia, ele vai fazer uma refeição pré-treino com mais carboidratos para fazer um treino de perna forte ali, por exemplo. Então, naturalmente, nesse indivíduo, a gente vai sim concentrar mais energia mais para o fim do dia, para que ele tenha essa disponibilidade para estar treinando de forma adequada. Além disso, tem outro ponto importante de ressaltar também. Quando a gente fala de crononutrição, não tem como não falar de sono,
né? A gente viu que a luz é o principal regulador ali do nosso relógio central. Então é importante que a gente respeite, né? A gente tem um horário fixo para dormir e um horário fixo também para acordar. E quando a gente fica acordado no período da noite, isso, independente de qualquer alimentação, já gera um risco para aumentar o risco de resistência à insulina, aumentar o risco de diabetes, de doença cardiovascular, obesidade, entre outras doenças. Então, trabalhadores noturnos, como médico, policial, etc., estão mais suscetíveis a desenvolver essas doenças. Então, para essa população específica, que a gente dá de aconselhamento nutricional é tentar manter um padrão de alimentação. Então, independente do horário que for se alimentar, que tenha um padrão, e evitar fazer grandes refeições no período que ela estiver ali trabalhando. Então, de repente, optar por uma suplementação, por um whey, por alguma coisa que seja de fácil digestão e não sobrecarregue muito ali o sistema gastrointestinal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse modelo de vídeo. Quem tiver sugestão aí de próximos temas, pode deixar aí embaixo que a gente vai fazer, tá bom? Um abraço.